Seja muito bem-vinda a mais uma aula aqui do Valesca D'Angelo, onde nós vamos falar sobre a saúde da mulher. Sejam muito bem-vindas. Hoje eu atrasei um pouquinho porque eu estava dando uma refinada no assunto. Gente, a gente vai falar de água e pensa num assunto extenso. Muito, muito extenso, bem complexo. Parece que não, né? Mas vai mexer aí com a tua cabeça, viu? Sejam muito bem-vindas. Enquanto você vai chegando, vai mandando o bilhetinho aqui para as pessoas que você conhece e vai me falando de onde você está me assistindo, tá bom? Ó, as amigas que estão chegando agora, sejam bem-vindas. Sandra, deixa eu ver aqui, Helena, Salete, Abigail, sejam todas bem-vindas. Eliana, sejam bem-vindas. Ó, eu vou escrever aqui para ficar fixado. E já pega papel e caneta, porque essa aula vai explodir a tua cabeça. Essa aula vai ser do balacobaco. Deixa eu arrumar aqui meu microfone. Enquanto você está chegando. Pronto. Ó, antes da gente começar a dar aula, eu vou dar um recado só. Um só, tá bom? É o seguinte, em março, eu vou fazer um desafio e você vai poder participar desse desafio. Esse desafio vai ter 3 propósitos. Desinflamar, desinchar e emagrecer até 5 quilos. Caso você não queira emagrecer, fica tranquila, você não vai perder absolutamente nada que não seja necessário, tá? Porque nós estamos focando em gordura e não músculo. Então, fica tranquila, você que tá magrinha aí pode fazer o desafio, porque se você tá magrinha, é ótimo, mas não significa que você não esteja desinflamada, que você não esteja inflamada e inchada, tá bom? Então, no mês de março, eu vou abrir, né, para você se inscrever no desafio Desinflame, Desinche, emagreça 5 quilos em 7 dias. Não vai ser mágica. Vai ser um projeto onde nesses 7 dias eu e você vamos trabalhar juntas. Então eu vou falar e vou fazer junto com você 7 dias de uma alimentação um pouco mais direcionada, limpa, uma atividade física de... Ontem eu estava fazendo os exercícios desse desafio e eu vou fazer o seguinte, o desafio vai ser... a atividade física do desafio vão ser 4 músicas. Você vai fazer dentro do tempo de 4 músicas, você vai fazer a sua atividade física diária, tá bom? Você não vai fazer dieta, na verdade você vai comer até bem, bastante, e vai emagrecer, e vai desinflamar, e vai desinchar, e vai começar a pensar melhor, e vai começar a ir no banheiro melhor, e vai começar a dormir melhor. Sua vida vai melhorar, sua vida vai mudar. E depois desses 7 dias, aí então, você decide se você vai dar continuidade, ou se você vai voltar a ser inflamada, e se você vai voltar a ficar inchada e doente. Aí é com você. Mas esses 7 dias a gente vai fazer junto. Eu vou fazer junto com você, tá bom? Se você trabalha e não tem tempo, não tem problema, porque o projeto ele vai ficar gravado e aí você executa quando você estiver em casa, tá? Ele vai ser bem simples. Mas é aquele básico bem feito que a gente vai fazer junto, tá? Você não vai precisar gastar dinheiro, você vai fazer com aquilo que tem na sua casa. Você vai ver que é muito mais simples do que você imagina. Tá bom? E aí, vamos mandar o bilhetinho aqui para as amigas para a gente começar? Eu vou enviar as informações do desafio, eu vou falar aqui nas redes sociais, mas quem tiver no meu grupo Mulheres Inteiras vai receber a informação primeiro, tá? Eu ainda não concluí, não finalizei o desafio, por isso ainda não liberei para as pessoas se inscreverem, tá bom? Eu quero fazer um negócio muito simples.
É o básico bem feito mesmo. Então, eu tô lá melhorando, né? Tirando o que não precisa, tirando as firulas, deixando bem simples para você, tá? Olha, a aluna 50 mais ou aluna 50 mais, eu mandei mensagem dentro do grupo hoje, viu? Vai lá ver. Vamos começar a aulinha? Vamos? Pega papel e caneta na mão, que essa aula vai ser muito boa. E tô vendo que não tem tanta gente quanto eu gostaria e eu quero muito que você convide as pessoas para virem, tá? Lembra do que eu combinei? Se não tiver muita gente, eu nem venho. Nem venho, tá? Mas vou te honrar hoje, tá bom? Vamos começar? Seja bem-vinda a mais uma aula aqui do nosso canal de saúde da mulher. Meu canal que eu... Espera só um pouquinho. Ô Cícera! Cícera! A minha ajudante aqui tá numa barulheira na cozinha. Peraí. Cícera! Precisa fazer silêncio. Vamos começar agora? É o que temos, né? É que, na verdade, talvez você nem ouça, mas o barulho externo aqui me atrapalha, me tira a concentração. Seja bem-vinda a mais uma aula aqui do meu canal de saúde da mulher. Eu sou a Valesca D'Angelo, eu sou fisioterapeuta há quase 30 anos, também sou especialista em trauma, coluna, quadril. Nos últimos anos me especializei no trato de mulheres na menopausa e para completar, como cereja do bolo, estou pós-graduada aí em nutrição funcional. Nutrição integrativa. Para quê? Para te ajudar, né, amiga? Porque sozinha a gente não consegue. O nosso metabolismo mudou, o nosso corpo mudou, a resposta, né, do nosso organismo mudou. Você com certeza deve estar sentindo aí os efeitos. Você está mais cansada, você está mais fraca, mais flácida, engorda sem saber o porquê, dor de cabeça, névoa mental, libido, né? Nem vamos falar de libido porque ela foi embora e não voltou mais, tá com dores nas articulações, tá pré-diabética, tá com gordura no fígado, tá com muito sono de dia, insônia de noite. Muitas de vocês já viram aí através dos exames que estão aí com uma osteopenia ou até uma osteoporose, tem ombro congelado, tá com doença reumática, tá com problema na coluna, e por aí vai. Porque se eu for citar todas as intercorrências do período da menopausa, a gente vai ficar aqui 1 hora, porque são mais de 80. Bom, no meio dessa jornada toda, eu comecei a cuidar do meu processo, da minha transição menopausal. E foi aí que eu me interessei, isso já tem alguns anos, e eu quero compartilhar isso com você. Nosso assunto hoje é sobre água. Pois é, gente, vamos falar sobre água. Mas, Valesca, o que água tem a ver com a saúde da mulher e o que ela tem a ver com a menopausa? Calma que você vai entender tudo. A primeira coisa que você precisa entender é que sim, a água é muito importante e você já deve saber disso. Ingerir aí 2 litros de água por dia é sim algo benéfico para o seu corpo, apropriado e necessário. Porque a água tem várias funções dentro do nosso organismo. Eu vou citar algumas para você que talvez você não saiba. Mas sim, água é muito importante para o nosso organismo. Então, a primeira coisa que a água faz é hidratar as nossas células. Não é hidratar o nosso corpo, é hidratar as nossas células. E aqui eu já vou deixar um parênteses. Se você não assistiu a minha aula de sal integral, assista, porque a água que não tem minerais não hidrata, tá? Então, paralelamente a isso, vai assistir a aula de sal para você entender do que eu tô falando. Então, a primeira coisa é hidratação. Hidrata todas as células. Uma célula que não está hidratada é uma célula que não funciona. Então, se você está desidratada, seu corpo não funciona direito como um todo. Desde das células cerebrais, musculares, ósseas, do olho, da mucosa, todas as células do organismo vão sofrer. Então, hidratação é o principal.
A água também regula a nossa temperatura corporal. A mulherada aí que está na menopausa, quando tem aqueles fogachos, né, que é de enlouquecer, você sua muito, não é verdade? Esse suor é o seu corpo usando a água para resfriar o seu corpo. Quando você não tem esse mecanismo de regulação de temperatura, né, seu corpo pode esquentar demais e você pode ter uma convulsão e até morrer, né? Então, por isso que quando você está muito quente, você sua. Então, a água serve para resfriar o nosso corpo, né? A água também é responsável por transportar nutrientes e oxigênio. Então, se você não tem água dentro do seu organismo, você também não tem oxigenação das suas células, do seu músculo. Você também não tem nutrição das suas células, dos seus músculos. Então, muita gente aí tem fadiga, cansaço, às vezes porque está desidratada. Por quê? Porque se está desidratada, o músculo e as células não conseguem nutrir, não conseguem oxigenar, tá? Olha quanta coisa. A água auxilia na digestão. Então, se você está desidratada, a sua digestão fica comprometida. E é muitas vezes por isso que você fica obstipada, ou seja, com prisão de ventre. Fica aí sem ir no banheiro vários dias, e isso é super perigoso, isso não é legal. Depois, um outro dia, a gente fala mais sobre esse assunto. A água também é responsável por você eliminar toxinas. Então, quem está desidratado acaba tendo um acúmulo de toxina muito maior dentro do corpo do que uma pessoa que ingere mais água, ok? A água também é responsável pela proteção das articulações, tecidos e órgãos. Então, tem muita gente aí com doença reumática, com dores nas articulações, que, na verdade, começaram a ter isso a partir da desidratação contínua, da desidratação crônica. Tem gente que é desidratada de forma crônica. A água também é responsável pelo nosso equilíbrio eletrolítico, ou seja, lá na aula de sal, eu falei que os minerais que devem fazer parte da água são responsáveis por transmissão de eletricidade dentro do nosso cérebro, dentro do nosso coração. A gente funciona a partir de impulsos elétricos, tá? Esses impulsos elétricos, quem carrega os minerais que vai fazer os impulsos elétricos é a água. Se você não toma água, você está comprometendo a sua capacidade de contração, a sua capacidade cardíaca, a sua capacidade de pensar, tá? Então, olha quantas coisas a água é responsável. E isso não é tudo. Existe mais um monte de outras coisas do qual a água é responsável, que eu não vou citar, mas só tudo isso já é o suficiente para você entender que sem água o seu corpo morre um pouquinho por dia. Quanto menos água você toma, mais doenças você vai desenvolver. Então, primeira coisa, água é importante sim. E você precisa tomar aí mais ou menos 2 litros de água por dia, tá? Depois eu deixo para vocês a continha de quanto que você tem que fazer o cálculo aí de água que você tem que tomar. Porém, você não deve tomar qualquer água. E é nesse ponto que a gente vai pegar forte aqui. Então, que a água é importante, você já sabe. Mas você deve tomar qualquer água? Essa é a questão, esse é o ponto. Porque tem muita gente tomando 2 litros de água por dia e ficando doente. Por quê? Tem muita gente tomando aí os 2 litros de água por dia e tá cada vez pior. Por quê? Mas a água não é tudo igual? Não. Primeira coisa é falar que o que não é água. O que não é água. Eu ouço muita gente falar assim, eu não tomo água, mas eu tomo chá. Eu não tomo água, mas eu tomo isso. Primeira coisa que você precisa entender é que a água é insubstituível. Insubstituível.
Água não é chá, água não é suco, água não é refrigerante, água não é cerveja, água não é nenhum tipo de bebida láctea, água não é nenhum tipo de bebida gasosa, água não é bebida alcoólica, água é água. Você não faz hidratação do seu corpo com suco, com chá, com cerveja, com refrigerante, com absolutamente nada. Você faz hidratação do seu corpo com água. Então, não misture as coisas, ponto. Ah, mas é líquido. Tá, mas não é água. Ok? Isso ficou claro? Isso que eu tô falando pra você é pra você, principalmente pra você que é mulher, mas isso se estende aos seus filhos, às pessoas da sua família, até aos seus animais. Até os seus animais, tá? Vamos lá. Ó, a amiga colocou uma pergunta. Faz essa pergunta mais no final, porque a aula é longa e tem muita coisa para eu falar. Se eu for parar agora para responder individualmente, a gente faz uma aula muito gigante, tá? Então, vamos agora entender o que é água de verdade. Água de verdade é a água mineral. A água mineral é a água que nasce nas fontes naturais. As fontes naturais são essas que nós encontramos na natureza. E elas podem estar entre as rochas, elas podem estar nas cavernas, elas podem ser olhos d'água, mas a água mineral, ela nasce da natureza e ela é mineral porque ela tem minerais dentro dela. Certo? Então, quando você vai tomar uma água, a água que você tem que tomar é a mineral. E o que a água mineral geralmente tem? A gente já sabe, lá na aula de sal eu já falei isso para vocês. A gente já sabe que existem vários minerais. Né? Existem aí na natureza mais de 80 minerais. Mas na água, geralmente você vai encontrar ali, na água que a gente toma, né, a água mineral que a gente pode até comprar, inclusive, deve comprar, a gente vai encontrar ali em torno de 12 minerais, tá? E esses minerais são, presta atenção, o sódio, o cloreto, que junto fazem o cloreto de sódio, o magnésio, bicarbonato, potássio, sulfatos, ferro, flúor, zinco, manganês e alguns outros. Então, a água mineral é a água que vai te hidratar. Porque sem os minerais, essa água não entra na sua célula e não hidrata, não cumpre o seu papel, não faz, né, não ativa impulsos elétricos, não melhora a contração dos músculos, não hidrata as nossas cartilagens, não melhora a motilidade do intestino. Sem os minerais, a água, sem nada, ela não serve para nada. Ela só vai fazer você fazer muito xixi, e quanto mais xixi você fizer, mais o seu corpo vai eliminar o pouco de minerais que tem aí dentro do seu corpo. Então, quando você toma muita água e faz muito xixi, você também está eliminando os seus minerais. Porque fazer muito xixi também é ruim. Porque você está fazendo com que o seu sistema de filtragem, que é o seu rim, trabalhe em demasia. E isso pode gerar outros problemas. Até, por exemplo, cálculos, né, renais. Você está fazendo com que o rim trabalhe demais. Né? Então, o exagero também faz mal. E principalmente se a água não for mineral. Se a água não for mineral, além de você continuar desidratada, você ainda sobrecarrega o seu rim caso você tome muito dessa água, que não é uma água mineral. Ah, então você quer dizer que se eu não comprar essa água,
Eu não fico hidratada? Sim e não, e eu vou te explicar como é que você vai fazer. Por quê? Porque a água de torneira não é a mesma água que nasceu nas fontes. A água que chega na tua casa, a água de torneira, é uma água que passou por um tratamento sanitário. E nesse tratamento sanitário, ela foi quimicamente alterada. E essa química que altera a água, para deixar com que essa água fique, entre aspas, potável, não é mineralizada, é cheia de cloro, tem flúor adicionado que não faz bem para ninguém. Aquele papo de que flúor é bem bom para os dentes, isso aí é balela, até porque o flúor acaba sendo depositado na nossa glândula pituitária e gera, né, doenças, né, importantes aí na parte cognitiva, isso já é cientificamente comprovado. Só no Brasil que ainda se adiciona flúor na água, na Europa já não se faz isso há décadas, e nos Estados Unidos não se faz isso há décadas, mas no Brasil ainda continuam colocando essa porcaria na água. E na nossa água de torneira, eu vou até abrir aqui. Na nossa água de torneira tem, olha só o que eles colocam na água de torneira aqui. Eles colocam o cloro, porque o cloro vai matar ali os micro-organismos e bactérias, porque a água de torneira é uma água que foi captada do esgoto e ela vai ser tratada. Então, o cloro, ele vai matar os micro-organismos dessa água, tá? O flúor, que diz que é para os dentes, é balela, só é prejuízo para a nossa saúde. Mas eles adicionam coagulantes também. Esses coagulantes fazem com que a sujeira, né, acabe, sabe, tipo, subindo, né? Elas servem para remover partículas sólidas de sujeira. Então eles jogam uma química lá coagulante para sujeira subir. Olha o que tá na água da torneira, tá? Aí eles colocam cal, que é para tentar corrigir o pH da água. Aí eles põem carvão ativado, né? Em alguns casos, para tirar cheiro, para tirar aquele cheiro de podre. E aí eles colocam umas substâncias que chamam polímeros de flocagem, que é para o resto da sujeira virar um floco e eles conseguirem remover. E eles podem até colocar aí permanganato de potássio e soda cáustica para fazer com que essa água se torne clarinha, sem cheiro e matar aí algumas bactérias, algumas substâncias. Depois de tudo isso, essa água ela é colocada à disposição para consumo humano. E é essa água que chega na tua casa. Essa água de torneira que chega na tua casa não é a água mineral natural. É a água do esgoto que foi tratada deste jeito e que jamais deveria ser oferecida para você beber. E ela não tem mineral nenhum e não vai te hidratar. Na verdade, ela vai te adoecer. Porque essa água está com um pH extremamente alterado, com uma quantidade de cloro infinitamente maior da suportada pelo nosso organismo. E ela não está limpa de fato. Está completamente adulterada, na verdade. Eu quero fazer um parênteses aqui só para fazer você pensar. Sabe a descarga que você dá na sua casa? Você puxa a descarga e aí, né, o xixi vai embora, o cocô vai embora. É essa água que sai na torneira da sua pia.
que muitas vezes você pega e põe para fazer comida e bebe. Essa água não é uma água boa para que você possa beber. Eu sei que você vai falar, mas tem muita gente que bebia água de torneira ou tomava água de mangueira no passado e nunca morri. Só que nós não tínhamos a quantidade de esgoto que nós tínhamos há 50 anos hoje. É diferente. Não tem como comparar o esgoto de hoje com o esgoto de 50 anos atrás. Então a água supostamente tratada, se parasse aqui, ainda assim não seria boa, mas ela piora. Deixa eu te falar uma coisa. Além disso, o que é que tem na sua água de torneira? Porque isso é como a concessionária dispõe a água. Mas os estudos da água no Brasil mostram além. A água de torneira, além desse processo que eu acabei de citar, que tem cloro, tem polímeros, tem flocantes, tem cal para mudar o pH, carvão ativado, flúor, né? Tem esse monte de lixo, que tudo bem, tá deixando a água pelo menos sem cheiro e sem a maior parte das bactérias, mas mineral ela não é. Tá? Além disso, olha o que é encontrado na água de torneira. Tá? E você pode pesquisar isso em qualquer lugar e se você quiser eu te dou as referências. Tá? Na água de torneira brasileira, além de todo esse tratamento, você vai encontrar vários tipos de agrotóxicos, você vai encontrar metais pesados, tipo chumbo, mercúrio, cádmio, cobre e alumínio, tá? Lembrando que metais pesados têm total relação com câncer. Você vai encontrar micro-organismos de todas as espécies, bactérias oriundas dos coliformes fecais. Então, na sua água de torneira, você vai encontrar coliformes fecais. Você vai encontrar, presta atenção, bactérias que vão te dar doenças gastrointestinais, diarreia, vírus, rotavírus, hepatite A, parasitas, cólera, febre tifoide, até poliomielite e leptospirose. Tá? Infecções parasitárias de todo tipo, eu não vou citar tudo aqui, microplásticos, e aí microplásticos, uma outra hora eu dou uma aula só sobre microplásticos, porque microplásticos é algo da última geração, que antigamente não tinha, mas agora tem, pelo volume de descarte de plástico e de uso de plástico. E os microplásticos, eles são ricos em várias toxicidades e uma delas vai causar alteração hormonal, tanto no homem quanto na mulher, que são os chamados disruptores hormonais. Então, se você faz consumo, né, de coisas com plástico, ou se você toma água e nessa água tem microplástico, você pode ter alterações hormonais severas. Mas eu não vou entrar nesse detalhe agora. Você só precisa saber que na água atual tem uma porcentagem de microplástico que você está tomando. Tá? Mas tem mais coisa nessa água. Foram encontrados na nossa água de torneira uma porcentagem de hormônios. Sim, estrogênio foi encontrado na água de torneira. E o consumo de uma água batizada com estrogênio pode gerar muitas alterações hormonais péssimas em homens e mulheres e principalmente em crianças. Depois faz uma pesquisa e dá uma olhada na onda que nós estamos tendo de crianças, meninos com micropênis. Só para você entender. É lógico que uma criança que não desenvolveu o pênis não foi só pelo consumo de água de torneira. Tem um conjunto, né, de coisas que ela está consumindo
que vai gerar isso, mas a água de torneira está influenciando sim. A massa da população toma água de torneira. A massa da população toma água de torneira. Você pode não tomar, mas 98% da população brasileira toma. Tá? Então, tem estrogênio na água, tem antibiótico na água. Foi encontrado na nossa água de torneira amoxicilina, ciprofloxacino, tetraciclina. E você sabe o que acontece quando você fica tomando algo com uma dose pequenininha de antibiótico todo dia? Acontece que você gera uma resistência a algum tipo de bactéria. E quando você precisa tomar um antibiótico, ele não faz efeito. Então, esses antibióticos que são encontrados na água atualmente, eles geram bactérias extremamente resistentes. Extremamente resistentes. E é por isso que de vez em quando você ouve falar que fulano morreu de uma bactéria super resistente. Tá? Você sabia que a sua água de torneira estava desse jeito? Quem aqui sabia que a sua água de torneira é o puro suco do milho verde? Você sabia? Você que, né? Gente, eu não tô querendo fazer terror, mas vocês precisam entender e cobrar das entidades aí a melhoria disso. Vocês precisam votar em quem está preocupado realmente em resolver esses problemas. Isso é grave. Isso é problema de saúde pública. Existem milhares e milhares de pessoas, é a massa das pessoas que estão bem doentes por causa de coisas desse tipo. Água não tratada ou pseudo-tratada. Então, na hora de você votar, precisa entender quem é que está fazendo realmente algo em relação à saúde. Eu não fiz terror, eu tô falando a verdade. Vocês precisam deixar de romantizar as coisas. Eu não tô fazendo terror, eu tô falando a verdade. Você precisa saber a verdade. Se você não souber a verdade, como é que você vai buscar a sua saúde e se defender? Conta aí pra mim. A gente paga imposto e muito alto para receber isso na nossa torneira. Esse tipo de água eu não dou nem pro meu cachorro, tá? Eu não dou esse tipo de água nem pro meu cachorro. Antigamente, quando eu era menina, eu tomava banho de mangueira, bebia água da torneira. Hoje, Deus me livre se uma água de torneira cair na minha boca, se uma água do chuveiro cair na minha boca. Está extremamente contaminada. Parasitas, hormônios, antibióticos, coliformes fecais, tá? Você precisa saber disso. Calma que eu vou falar sobre as águas, o que você tem que fazer, tá? Eu vou falar o que você tem que fazer. Só um minutinho, só um minutinho. Ô Cícera, minha janela tá batendo aqui. Se meu marido tá assistindo, por favor, vem fechar as janelas que estão batendo por aqui. Gente, olha quem tá aqui, ó. Vocês estão vendo? É uma gatinha atrás de mim aqui, ó. Eu vou falar aqui para vocês. Calma que eu vou chegar nesses pontos, tá? Façam as perguntas mais pro final. Então, tudo isso chega para você por vários motivos. A primeira coisa é a falta de educação. As pessoas não foram educadas para tratar a água como ela merece, né? Então, ainda tem pessoas que jogam lixo, esgoto, né, nos rios, pessoas que contaminam de forma proposital. Esses dias eu estava vendo, gente, um cara no Instagram, ele tá famoso, e ele faz comida assim na beira dos rios e tudo mais, e ele usa óleo vegetal. E parece ser uma coisa boa, porque ele pega peixe fresco e tudo, e ele corta assim com um facão, tipo 10 garrafas de óleo vegetal na beira do rio. O que aquele cara tá fazendo? Tá
contaminando o rio, gente. E a gente faz isso. A gente faz isso quando a gente joga óleo na pia e vai para o esgoto. A gente faz isso quando a gente passa muito produto protetor solar, muito produto químico e vai no mar. As pessoas fazem isso quando jogam coisas no rio, no esgoto, na rua, no chão. Então, assim, começa pela educação, que é falho. Por quê? Porque as escolas não ensinam e os familiares também não. Isso faz diferença. Agrotóxicos que são usados na região rural, que acabam indo para os rios, hospitais e laboratórios, isso tem um monte, que jogam detritos, né, oriundos da farmácia, né, oriundos bioquímicos, e acabam entrando no solo e influenciando nos lençóis freáticos, acaba contaminando a água, acaba indo para os rios. Tudo isso faz parte de um protocolo. As pessoas precisam ser educadas. Os responsáveis precisam ser punidos. Mas não, o que fazem é aumentar imposto e não educam ninguém. Não educam ninguém. Né? Então, isso aí é uma coisa grave. Eu quero, antes de falar o que você tem que fazer, eu quero só colocar aqui para você o seguinte. Eu puxei aqui a posição de cada estado do Brasil em relação a tratamento de esgoto. E olha só que absurdo que está acontecendo no Brasil. Eu vou do menor para o maior, tá? Então, o Brasil tá abandonado em relação a saneamento básico. Tá abandonado. No Amapá, só 15% do esgoto é tratado. No Maranhão, só 16% do esgoto é tratado. Rondônia, 19%. Acre, 19%. Alagoas, 21%. Pará, 21%. Roraima, 22%. Pernambuco, 23%. Sergipe, 25%. Piauí, 26%. Paraíba, 30%. 30% de tratamento de esgoto é nada. Bahia, 31%, Mato Grosso, 32%, Amazonas, 33%, Rio Grande do Norte, 34%, Tocantins, 35%, Rio Grande do Sul, 50%, Ceará, 51%, Goiás, 62%, Mato Grosso, 66%, Minas, 75%, Rio de Janeiro, 78%, Santa Catarina, 79%, Espírito Santo, 79%, Paraná, 82%, Distrito Federal, 91%, São Paulo, 93%, e a nossa água é um lixo. Aonde já se viu um estado ter 15% de água tratada? Amapá está na rabeira. 15% da água é tratada. O resto não tem saneamento básico. Você está entendendo o porquê que as pessoas do Nordeste têm muito mais parasitas? Que as pessoas do Nordeste sofrem mais? Gente, olha, eles não têm saneamento básico. A água que eles tomam é completamente contaminada. Então, eu não tô fazendo terrorismo. Eu tô falando a verdade para você. Você precisa entender. E aí que você que paga imposto e paga caro, né? Para quem paga, né? É justo você tomar água contaminada ou ter que comprar água mineral para você tomar? É justo? Não é, né? Mas é o que temos. Então, para você não beber essa água contaminada e não dar para o seu filho, não dá nem para o seu bicho, você precisa comprar água mineral de garrafa. E olhe lá, tá? Porque a garrafa da água mineral é de plástico. E se essa garrafa ficar exposta no tempo e no sol, ela vai começar a eliminar
partículas tóxicas que também vão te prejudicar. Então, nem toda garrafa de água mineral realmente vai hidratar você. Algumas vai te contaminar. Porque, infelizmente, você não sabe se essa garrafa, se esse galão de água mineral ficou exposto no sol. Se ele está ali há muito tempo, se esse galão está sendo usado há muito tempo. Porque se ele ficou em contato com o calor e com o sol, ele contaminou a água. Ele contaminou a água. Ó, a amiga tá falando, olha o que a amiga tá falando aqui, ó. Que em Natal, no Rio Grande do Norte, ó, fizeram todas as ligações, mas não concluíram a obra. Tá? Então, olha só, nem sempre você comprar uma água de garrafa ou de galão vai ser a saída. Porque se for um galão ou uma garrafa de plástico, ela já pode vir contaminada, mesmo que ela seja uma água mineral. E o que a gente faz, então? Eu vou te falar o que você vai fazer, tá? E isso vai minimizar, vai melhorar bastante a sua água e vai minimizar os seus prejuízos. Vai melhorar você, vai te hidratar, né? Como eu disse no começo, água é água. Refrigerante, suco, café, coco, isso não é água, isso aí é outra coisa. A gente hidrata com água. A gente precisa ficar claro isso. O resto é perfumaria, vem depois, tá? Inclusive a água de coco, ela vem depois. Ela vem depois, tá? O que a gente vai fazer? Não, a gente não tá perdido não, tem jeito, tá? Primeira coisa que você pode fazer é colocar um filtro na sua casa. E em relação a custo-benefício, tá? Você pode adotar um filtro de barro. E dentro desse filtro de barro precisa ter uma vela. E essa vela precisa ter duas funções. A vela do filtro de barro precisa ter carvão ativado e prata coloidal. Precisa prestar atenção porque tem vela que só tem carvão ativado. Essa já é um passo, mas não é a ideal. A ideal é a vela que tem carvão ativado e prata coloidal. E eu vou te explicar o porquê. O carvão ativado, ele vai tirar, minimizar a quantidade de cloro que tem na água. Então, aquele cloro excessivo que altera o pH da água, vai ser removido pelo carvão ativado. O carvão ativado, ele também retém alguns metais pesados, não todos. Alguns. Tá? E o carvão ativado, ele também melhora o cheiro e melhora o gosto. Ok? O que faz a prata coloidal? A prata coloidal, ela é a ação antibacteriana, antimicrobiana. Então, ela vai reter bactérias, micróbios de todos os tipos, não, da maioria dos tipos, ok? Isso é melhor do que a água de torneira 1000 vezes. 1000 vezes. Então, se você for fazer essa melhoria na sua água, você pode comprar um filtro de barro. Esse filtro de barro precisa ter uma vela. Essa uma vela deve ser de carvão ativado e prata coloidal. Ela é uma vela e aí ela tem essas duas funções. Uma vai fazer com que o cloro e alguns metais pesados sejam retidos, que é o carvão ativado, e a outra vai, né, trabalhar como antimicrobiana, antibacteriana e vai reter a maioria das bactérias e micro-organismos. A água fica infinitamente melhor, mas ela não fica maravilhosa. Ela só ficaria maravilhosa
se você conseguisse adicionar minerais a essa água, tá? Tem pessoas que falam que só porque está no barro, né, o mineral do barro vai ser depositado na água. Não existe ainda nada que diga que isso é verdade. Porém, filtros de pedra têm essa tendência. Então você pode ver que existe o filtro de barro, que é aquele que a gente conhece, que é o mais comum. Mas o filtro de pedra natural, esse aí parece ser melhor, ele parece que realmente mineraliza ligeiramente mais a água do que o filtro de barro, tá? E aí cabe a você escolher onde você vai investir, porque tanto um quanto o outro é acessível, né? Ele é um investimento acessível e aí é de gosto de cada um. Porém, para finalizar, você pode mineralizar a sua água com aquele sal integral que eu falei para você na aula anterior. Então, quando você quer adicionar minerais de verdade à sua água, você vai usar o sal marinho integral. Entenderam? Entenderam? Isso é o que é mais simples e o que é de mais eficaz. Agora nós temos no mercado filtros mais tecnológicos, filtros que vão filtrar todos os metais pesados, filtros que vão adicionar minerais, filtros extraordinários, filtro de osmose reversa, que não são acessíveis para a grande maioria, são filtros de 3, 4, 10 mil reais. Né? Mas eles existem e a água se torna realmente mineral, se torna uma água pura, se torna uma água sensacional. E aí vai de acordo de cada bolso. Aqui na minha casa eu comprei um filtro sensacional. Eu fiz esse investimento, então o meu filtro, que parece ser apenas um filtro de barro, não é. Ele é um filtro que faz a filtragem da maior parte, né, dos metais pesados, do cloro, tira tudo. Mas ele também mineraliza. Então ele tem magnésio, ele tem várias outras coisas que ele libera na água. Mas não precisa ser assim. Você pode usar o sal mineral, o sal integral, como eu ensinei na aula passada. Quem está perguntando do sal, eu falei na aula passada. Assiste a aula para você entender, tá? Você não vai botar o sal dentro do filtro. Você vai adicionar na hora que você for tomar água, tá? Só que essa água de filtro, ela passa a ser uma água que tem um potencial de hidratação melhor e ela não é uma água inflamatória. Porque a água de torneira, o que ela está fazendo com você? Além dela não te hidratar, ela está te inflamando. Ela está alterando seus hormônios. Ela está mexendo com a flora intestinal. Ela está te desregulando. Porque ela tem muito cloro, micro-organismos que podem provocar diarreia, dores de cabeça, inflamação, parasitas. Né? Sem contar, gente, que as tubulações são imundas. Quem aqui já fez limpeza da sua caixa d'água? A sua caixa d'água é um poço de sujeira. Vai lá ver. Vai lá ver. Não faz sentido você beber água da torneira. Só pelo fato da tua caixa d'água estar um nojo. Abre a caixa d'água e vê o limo que é aquilo. O ninho de bactéria que é aquilo. O lodo que é. Tem gente que não limpa a caixa d'água há anos. Vacilar tem gente que nem nunca limpou. É nojento. Você vai beber aquela água? Não, né? Então, olha só. O filtro de barro é a melhor opção. A vela deve ser carvão ativado com prata coloidal. Você pode optar pelo filtro de pedra, que é
tão bom quanto o filtro de barro, com a possibilidade desse filtro ainda dar uma mineralizada na água por causa da pedra, mas como eu disse, é algo muito pouco. Água de garrafa plástica, água de garrafa plástica ou galão de água, né, plástico, pode vir contaminado, porque se esse plástico ficou exposto ao sol, ou ele foi reutilizado, como acontece no galão, a água já contaminou. Tá? A água não pode ficar exposta ao sol. E com o contato do plástico, né, o plástico em si vai soltar ali micro-organismos, vai soltar toxinas que vai te fazer muito mal, vai fazer mal na parte hormonal, vai fazer mal para os seus ossos, vai te inflamar. Então, a melhor opção é um filtro de barro. Tá? Tem gente que quer saber sobre filtro de torneira. Filtro de torneira só diminui o cloro. Porque o filtro, ele tem que dar tempo da água entrar, passar pelo processo do filtro e pingar embaixo. Leva tempo. Você não tem esse tempo na torneira. Na torneira você abre e você quer água imediatamente, não é? Então esse filtro de torneira, ele é muito simplório. Ele diminui o cloro, mas nada. Então filtro de torneira não funciona para gente que quer beber a água. Funciona, por exemplo, para você que quer lavar uma fruta, lavar uma verdura. E mesmo assim, quando a gente vai lavar fruta e verdura, a gente ainda tem que ter, né, a higiene de colocar ali alguns produtos para matar a parasita. Que é para isso que a gente, né, usa os produtos ali, para matar a parasita. Oxe, meu pai, olha os gatos brigando aqui. Peraí. Calma, calma, calma. Gato brigando, gente, é hoje. Pode sair, vai. Cadê o meu marido para apartar os gatos que estão aqui na escada? Engranvinhados os dois. Vai. Chispa. Vai. Então aqui, ó, tava tudo bonitinho. Um tava deitado, o outro veio ciscar e aí começou, né? Quer quebrar um negócio aqui na minha mesa. Olha, eu não recomendo pingar prata coloidal dentro da água. Eu recomendo que você use o filtro que tem prata coloidal, tá? Entenderam? Eu recomendo que você tenha o filtro com a vela que já tem prata coloidal. Ó. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui, ó. A amiga falou aqui em Portugal não tem caixa d'água, sai direto pela torneira. Eu não sei se isso é bom ou ruim. Porque a caixa d'água é uma segurança de você ter água caso falte água da rua, né? Porém, ela acaba se tornando um ninho de sujeira. Então, assim, precisa mitigar aí os benefícios, né, disso aí e os prejuízos, né? Vou mostrar meu filtro depois para vocês, tá? Aí, olha só. Teve gente que fez mais pergunta. Bota a pergunta aqui para mim. Então, olha só, o filtro de torneira, ele é bom, mas ele não resolve a vida, não deixa a água própria para você beber, não mineraliza, não tira, só tira cloro, tá? E eu até indico, por exemplo, para quem tem chuveiro, comprar um filtro de chuveiro, porque o cloro é tão forte na nossa água de beber, na água de torneira, ele é tão forte, que quando você troca e bota um filtro de cloro na água de chuveiro, você vai ver que o cabelo muda, a pele muda, porque às vezes o que está te ressecando, o que está te deixando com coceira, é o cloro, entendeu? O que você acha da água imantada? Amiga, eu não tenho competência para falar sobre isso,
tá? Mas eu acho que antes de você imantar a água, de, né, jogar qualquer tipo de frequência na água, ou seja lá o que for, você precisa mineralizar, porque sem minério não adianta nada. Tá? Sem minerais, perdão. Sem minerais a água não funciona. A água pode ficar no sol, pode ser mineralizada, você pode querer deixar a água com pH diferente. Só que se a água não tiver minerais, ela não presta para nada. Entende? Então, o primeiro passo é mineralizar a água. É deixar a água própria para consumo e mineralizar. Essa é a primeira coisa. Depois a gente faz as perfumarias, né? Usa caneca de cobre, bota no sol. Depois você faz as perfumarias. Porque se essa água não tiver mineral, ela não serve para nada. O mineral não vem, né, do ímã. O mineral não vem do sol. O mineral vem da água. Ó, a amiga tá perguntando e eu já respondi. Água de galão. Se você compra água de galão de boa marca e ela está falando que é mineral, a gente acredita. Só que o galão é de plástico. Quem é que te garante que esse galão não ficou no sol? Que esse galão não está sendo reaproveitado? Que esse galão não ficou exposto a calor? Porque isso tudo contamina a água. Levando em consideração que a maior parte das águas de galão são águas falsificadas. Gente, eu cansei de ver gente enchendo o galão em lugares completamente inapropriados para vender. Empresas fazem isso. Então precisa tomar cuidado, né? Hoje em dia tá muito fácil enganar. Tá muito fácil. Então, você vai comprar uma água de galão? Compra uma água de galão de boa marca, de boa procedência. Aonde tem o rótulo escrito qual foi a fonte que ela foi tirada, qual foi a data que ela foi tirada. Porque se essa água está sendo armazenada por alguém em algum depósito, você não sabe quanto tempo essa água veio de viagem, sabe-se lá de onde, exposta, sabe-se lá quanto tempo no sol, depois ficou não sei quanto tempo na chuva. Você não sabe. Então, se vai investir em água de galão, investe numa água de melhor qualidade, né, de melhor procedência. Aqui em casa, eu não compro mais, já tem bastante tempo, a água de galão. E quando eu compro água de garrafa por algum motivo, eu vou sempre em busca de uma água de melhor procedência. Para quem pode, porque aí é para quem pode mesmo. Se for comprar água de garrafa de vidro. Porque com certeza uma empresa que investe numa água de garrafa de vidro é porque aquela água é tão boa que não pode ser contaminada. Então uma água de garrafa de vidro, ela custa muito mais caro. Só para vocês saberem, existem sommeliers de água no mundo. Tamanha diversidade mineral que existem nas águas. Existem águas que têm sabor mais forte, sabor, né, mais azedo, sabor mais amargo, vai depender do tipo de mineral que tem naquela água. Por exemplo, água que tem ferro, ela tem aquele gostinho de ferro. Eu até fiz aqui no meu documento falando sobre isso, né, o sabor das águas, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Não vou achar porque o documento é muito grande. Tem aqui, achei, ó. Ó, a água rica em sódio é aquela água um pouquinho mais salgada, tá? Cloreto também. A água rica em magnésio tem sabor mais amargo. O meu filtro tem magnésio nele, mas o gosto é bem, bem leve. A água rica em cálcio, ó, melhora a manutenção dos ossos. Aqui, ó. A água rica em ferro, essa água de ferro, ela é água que nasce entre as rochas, né?
que tem bastante óxido de ferro. Ela é aquela água mais sabor de ferro mesmo, sabe? Geralmente em alguns rios você vê essa água, ela é meio marronzinha até. Então a água vai mudar o sabor, né? Dependendo da origem dela. E aí você precisa ficar atenta a isso, né? E quando a gente coloca água na caneca de aço, não acontece nada, né? Você só não deve colocar água na caneca de alumínio, porque o alumínio ele contamina a água. Tá? Que mais? Ó, a amiga falou, é verdade que se tomar muita água... Cadê? Aqui. Ó, antes disso, ó, a água de poço daqui, ela falou que é mineral. Eles disseram que só não tem cloro. Ó, geralmente água de poço é uma água mineral. Porém, é importante fazer o estudo da água desse poço. Principalmente se esse poço está próximo a alguma reserva sanitária, alguma fossa séptica, tá? Por quê? Porque os detritos podem contaminar essa água. Mas a água de poço, geralmente, é uma água mais mineralizada. Você só precisa observar se, né, nas redondezas não tem nenhum ponto de contaminação. Mas geralmente as águas de poço, elas são boas. E você vai fazer ali, no máximo, uma fervura, alguma coisa, caso seja necessário, por conta de parasitas, né? Lembrando que nem todo poço a gente pode beber, porque precisa entender a história do lugar, né? Ah, o poço é do lado do cemitério. Vai beber água? Você não é louca, né? Comprar água mineral e colocar filtro de barro serve? Serve, né? É uma ótima opção, mas eu sugiro, porque eu acho que vocês devem pensar no custo-benefício, tá? O melhor custo-benefício é você pegar água de torneira, botar dentro do filtro de barro e pelo menos uma vez por dia, quando for tomar água, uma vez, você fazer aquela água com sal integral que eu ensinei. Acabou. Feito isso, você já está mineralizada, você tem dentro do seu organismo os minérios necessários para levar toda a água para dentro da célula e fazer com que elas cumpram a função. Então, no custo-benefício, isso já resolve, tá? Mas por exemplo, eu conheço muita gente que tem filtro de torneira e que aí pega, né? Ou filtro de geladeira, sabe? Porque o filtro de geladeira é a mesma coisa do filtro de torneira. Ele é bem raso. Ele não mineraliza nada, ele tira só um pouco do cloro, tá? É pegar a água daquele filtro e aí você coloca dentro do filtro de barro. É válido? É válido, tá? Mas não é obrigatório. Se você tem um poço, faça análise dele e use esse poço. É aquilo que eu acabei de falar, amiga. Perguntou o purificador que refrigera a água. Eu acabei de falar sobre isso. Nenhum filtro que não tenha o processo de gotejamento da vela filtra de verdade. O que ele tira é só o cloro, ou uma parte do cloro. E isso já é algum avanço, mas isso está longe de ser o ideal. Então não gasta dinheiro, viu, com essas porcarias, desses filtros que, sabe, né, que bota na parede e a água sai jorrando. Porque isso não presta. O que vai valer a pena mesmo é um sistema de filtragem. Então, se você está comprando um sistema de filtragem, vale a pena. E aí, se você quiser investir mais e melhor, você pode optar por um filtro que, além de fazer a filtragem, também faz o depósito gradativo de minerais.
tá? A amiga tem a garrafa Alkaline Max, mas se colocar dentro dessa garrafa água de torneira, não vai acontecer muita coisa. Você vai mudar o pH, mas você não mineraliza nada, a água continua cheia de outras coisas. Mudar o Alkaline Mais, ela só muda o pH, que já é uma grande coisa, mas ela não é tudo, entende? A amiga tá perguntando quem toma água demais perde sais de minerais na urina. Eu já respondi isso nessa aula. E eu vou falar mais uma vez, porque você não prestou atenção, hein? Presta atenção, tá? Se você tomar muita água, obviamente uma parte dessa água tem que sair. Se essa muita água que você está tomando é uma água de torneira, é uma água qualquer, você não vai hidratar, porque ela não tem minerais. Então você força o teu rim a jogar essa água toda para fora, senão você fica inchada, aumenta a tua pressão, te dá dor de cabeça, dá dor nas articulações, e o rim faz muita força para jogar esse negócio para fora. Então, na tentativa de tirar toda essa água do teu corpo, vai embora sais minerais também. Então, não é bom que você tome água demasiadamente, porque você acaba lá levando com ela os minerais no xixi, porque você está pondo o seu rim para trabalhar de forma inadequada. Agora, se você toma uma água mineralizada e toma lá os seus 2, 3 litros por dia, você não vai fazer litros e litros de xixi, porque uma parte dessa água vai entrar na célula, não vai sair. Ela vai hidratar você. Uma parte dessa água vai hidratar suas células, vai para o seu cérebro, para os seus ossos, para as suas cartilagens, para os seus órgãos. Vai sair no seu suor, na sua respiração. Então você vai tomar de 2 a 3 litros de água mineralizada, mas não vai fazer a mesma quantidade de xixi, porque uma parte vai sair pela pele, pela boca, pela lágrima, pelo suor. E uma outra parte vai ser usada dentro do nosso organismo, tá? Entendeu? Então, quem toma muita água e faz muito xixi, tá tomando a água errada e pode sim estar gerando algum tipo de problema renal futuro. Filtro de pedra sabão é bom? Sim. Né? Ele entra na categoria do filtro de pedra. E aí, gente, olha só, entendam que não existe pesquisas profundas sobre o filtro de pedra. Né? Mas o fato dele ser de pedra natural coloca ele numa posição de mineralização melhor do que o filtro de barro. Sem contar que o filtro de pedra não deixa a água com sabor de barro. Porque tem gente que não gosta. Eu, particularmente, até gosto de vez em quando, mas não tomaria uma água com gosto de barro todo dia. Tá? Então aí meio que é a gosto do freguês. Quem aqui entendeu? Gente, eu fui bem sucinta na aula, viu? Fui bem sucinta e rápida, porque a aula é grande. É grande. A amiga que perguntou do xixi, entendeu agora? Então, olha só. Se você fica tomando água de torneira, ou de repente até tô tomando água de galão e essa água de galão ou de garrafa tá vindo contaminada, pode ser que esse seja um dos motivos de você estar inflamada, do seu intestino não estar regulado, da sua parte hormonal estar desorganizada, de você ter dores articulares. Não é só porque falta minerais, é porque essa água está vindo contaminada. Tem muita gente que está com vermes e não sabe. Quando uma pessoa tem verminose, e eu vou falar, a maioria das pessoas tem, esses vermes, esses parasitas atrapalham todos os seus sistemas. Atrapalha o seu metabolismo, atrapalha a sua digestão, atrapalha o transporte de nutriente. Tem gente que está tomando suplemento, tomando a água certa, mas não diz, né? Tá cheio de parasita. E aí vive cansada. Por que eu tô cansada? Eu tô fazendo tudo certinho. A gente tem que investigar. Então, cada pessoa é uma pessoa. Tem gente que tá fazendo tudo certo, mas quando a gente vai ver,
não é tudo certo que ela tá fazendo. Tem alguma coisa errada, né? Teve uma moça esses dias que falou pra mim que ia desistir dessa questão de querer emagrecer, que ela já fez todo tipo de dieta, que ela já fez todo tipo de atividade física, que ela não perde peso e, né, que o colesterol não abaixa. E aí eu tava orientando ela de graça, gente, assim, conversando. E ela falando que já fez de tudo. Gente, se fez de tudo, não fez direito. Porque o corpo é algo extremamente inteligente. O nosso corpo, ele é uma máquina, assim, absurdamente tecnológica. Pensa que seu corpo é um carro, é uma Ferrari. Se você encosta a Ferrari para colocar combustível e esse combustível está adulterado, e você não sabe, a Ferrari vai andar, não vai? Mas ela vai começar a dar problema no carburador, ela vai começar a dar zinabre, né, que vai começar a enferrujar, aquele ferrugem verde que aparece. Ela vai começar a ter vários problemas, ela vai engasgar. Não é? Ela vai começar a dar vários probleminhas. Você fala, não, mas eu tô aditivo, eu tô dando gasolina. Mas essa gasolina tá adulterada, você não sabe. A hora que você entende que você tem que mudar o estímulo, mudar a qualidade do estímulo, tirar alguma coisa, colocar outra coisa, você leva no profissional e ele regula. Quando você põe o combustível certo, ela responde na hora. O nosso corpo é extremamente inteligente. Se você der a informação certa, se você der o estímulo certo, ele vai responder. Então não tem essa de já fiz de tudo. Fez de tudo, mas não fez certo. Fez de tudo, mas fez alguma coisa errada. Fez de tudo, mas fez do seu jeito. Fez de tudo, mas fez incompleto. É isso que as pessoas não entendem. E a maioria dos profissionais estão, desculpe a expressão, estão cagando para vocês. As pessoas só querem o seu dinheiro. Ninguém está preocupado com a qualidade da água que você está tomando. Qual foi o nutricionista que você foi e perguntou para você qual é a água que você está tomando? Deixa eu te explicar. Deixa eu te explicar sobre esses carboidratos que você está comendo. Você não ouve isso. Sabe o que eles falam? Pode tomar coquinha zero. Pode comer aí o seu pãozinho. Pode comer bisnaguinha. Passa lá um requeijão light. Só sabem contar caloria. Não se preocupam com a sua saúde. Não estão nem aí para você. O seu corpo é inteligente. E você precisa entender a mecânica do seu corpo, porque é a sua vida. É a sua vida. Então para de ficar querendo passar em nutricionista que está te prometendo que você vai perder 10 quilos, porque você vai perder músculo, você vai perder metabolismo. Para de se enganar. Eu convidei essa moça aí, né? Fiz um convite subjetivo, assim, falei, olha, vamos investigar. Eu tenho certeza que tem alguma coisa na sua alimentação, na sua atividade física que não tá certo. Vê se ela veio. Não veio, sabe por quê? Porque não quer resolver. Quer a pílula mágica. Quer continuar inflamada, reclamando e emagrecendo, achando que está perdendo gordura quando está perdendo músculo. E junto com ele está indo o seu cabelo, sua memória, os seus ossos, a sua cartilagem. Juntamente com esse emagrecimento rápido que vocês estão tanto buscando, você está deixando ir embora a sua saúde. Um corpo não emagrece comendo menos. O corpo emagrece comendo certo. Você não desincha parando de beber água. Você desincha bebendo a água certa e parando de beber porcaria. Você não faz o seu corpo funcionar deitada no sofá. Ele começa a funcionar quando você bota ele para movimento. Você já viu uma Ferrari parada na garagem?
durante 1 ano, 5 anos ou 10 anos, quando você vai mexer nela, continua sendo uma Ferrari, mas cheia de problema. Precisa pôr óleo em tudo quanto é lugar, precisa trocar a bateria, precisa fazer... Por quê? Porque a Ferrari foi feita para correr. Se ela ficar parada, ela enferruja, ela estraga. E você é uma Ferrari que está estragada porque está colocando o combustível errado para dentro, porque está expondo, né, a sua máquina a coisas que vão te prejudicar, que não descansa quando deveria, que quer tomar remédio para emagrecer, sendo que a comida certa você não quer comer, que fica indo atrás de gente que fala que você pode tomar refrigerante, cerveja, comer pizza, que tá tudo bem, gente que fica falando para você que você tem que ter o dia do lixo. Isso não existe, gente. O teu corpo responde, seja você da idade que for. Deixa eu te contar uma coisa aqui, ó. Deixa eu te contar. Água fervida só mata parasita, tá? E nem todos, viu? Tá? Ferver é bom, mas não resolve tudo. Deixa eu te contar uma coisa. Nos Estados Unidos, saiu agora há pouco tempo, tá? Uma casa de repouso, um asilo, onde os senhores, as senhoras que estavam internados lá, que eram alimentados como todos os lugares, tá? O que dão para os velhinhos? Pão, bolacha, bolo, biscoito, fruta, papinha, sopinha, não é isso que dão para os velhinhos? Eu trabalhei numa casa de repouso, gente. É pão e bolacha o dia inteiro. E fruta, pão, bolacha e fruta o dia inteiro. Você não vê um velhinho comendo um churrasco. Qualquer casa de repouso você não vê isso. Você vê o velhinho comendo pão, bolo, bolacha, né? Tomando chá, café com leite, docinho e fruta. E aí o dono, né, dessa clínica nos Estados Unidos decidiu mudar completamente a alimentação de todos os internos do centro geriátrico dele. Ele cortou tudo que era industrializado. E ele só liberou carne e gordura animal. Presta atenção. Todo tipo de carne, todo tipo de miúdos. Fígado, rim, coração, moela, carne moída, porco, galinha, boi, tudo. Caldo de ossos, gordura, a gordura animal, manteiga, ovo. Em menos de 3 meses, tinha idoso que não andava mais, ficando em pé. Pessoas que estavam em estágios iniciais e intermediários de demência, com uma melhora absurda. Velhinhos que estavam assim acamados, extremamente ativos. E alguns voltaram até para a casa das suas famílias. Por quê? Porque pão, bolacha, bolo, refrigerante, açúcar, fruta de uma forma geral, tudo isso é extremamente inflamatório. Tudo isso é absurdamente inflamatório porque é carboidrato puro. Lembrando, carboidrato é açúcar. Açúcar eleva a insulina e a insulina destrói tudo. Insulina alta é demência. Insulina alta é falta de músculo, falta de força. Insulina alta é obesidade. Insulina alta é inflamação no cérebro, Alzheimer. E esse centro geriátrico se tornou uma referência.
Tá todo mundo estudando aquilo que a gente está cansado de saber, porque se você estudou minimamente, você sabe. Mas o povo tá aí mostrando, falando para você que você pode comer o seu pãozinho, come a sua massa, toma o seu refrigerante, come o seu chiclete, chupa a sua bala. Tudo isso tá te envenenando. Eu não tô falando, gente, que você não pode, vez ou outra, comer. Mas isso não pode fazer parte da sua alimentação diária. Depois dos 40 anos, nosso metabolismo muda. Você perde massa muscular, você perde cartilagem, você perde osso, você perde cérebro. E a única coisa que recompõe essas perdas é proteína animal e gordura, junto com água mineralizada. É o básico, gente. Não é o arroz, feijão, o macarrão, o pão, bisnaguinha, pizza. Não é isso. Posso comer isso? Sim, mas não no processo inflamatório, não com quantidade elevada e de preferência ir cortando, diminuindo até que seu corpo não queira mais, porque o nosso corpo é tão inteligente que ele vai começar a rejeitar isso. Gente, olha só, eu era apaixonada por arroz e feijão. Quem me conhece sabe. Só para vocês terem ideia, eu já viajei para fora do país e fui atrás de comprar feijão para fazer. Apaixonada, por quê? Porque é cultural. E eu mudei a minha alimentação. Eu não faço dieta, eu mudei meu hábito. Eu não consigo mais colocar arroz e feijão no meu prato e comer como eu comia. Esporadicamente eu como, pouquinho, porque eu tenho vontade. Mas não consigo, meu corpo não aceita mais. O meu corpo não aceita mais um pão em demasia, eu não consigo. Porque eu comecei a comer direito e o corpo responde rápido. A pele responde, o cabelo responde, a articulação responde, o músculo responde, a memória responde. E eu passei a beber água de verdade. Eu fui agora na formatura da minha filha e tinha lá na mesa todos os refrigerantes de primeira linha, todos os tipos de bebida alcoólica e drinks. Tava lá, gente. Eu paguei aquilo tudo. Paguei uma fortuna para estar lá. Eu não tive vontade de tomar nada. Eu tomei água e fiquei feliz, tranquila. Eu sei que para muitos pode ser um exagero, porque você tá tão viciada no doce, você tá tão inflamada, você tá tão cheio de verme, né? E eles pedem doce, que talvez você esteja pensando, meu Deus, não vou conseguir. Calma, vamos aos pouquinhos. Você vai ver que você vai se limpando, seu corpo vai respondendo, você vai deixando isso de lado, assim, ó, você vai deixando de lado assim, sem fazer força, mas precisa fazer. Por quê? Porque a vida é sua, né? Porque a vida é sua, tá bom? Ó, a aula vai ficar gravadinha aqui hoje. Eu quero que você envie essa aula para pelo menos 10 pessoas. E na próxima semana, eu não tenho um tema ainda, vou pensar num tema, mas eu vou trazer um tema para você. Mas o que eu quero mesmo é que você participe do desafio que vai acontecer. O desafio, que vão ser um desafio de 7 dias, nós vamos desinflamar, desinchar e emagrecer 5 quilos. Você vai emagrecer justamente porque você desinflamou e desinchou, tá? E eu vou junto com você, nós vamos fazer juntas. Nós vamos nos encontrar todo dia. Ah, eu não posso estar presente, vai ficar gravada, calma. Você vai poder me ver naquele mesmo dia em outro horário, se você quiser. E aquilo vai ficar gravada por 3 meses para você, se você não puder fazer ali na hora, mas quiser fazer depois, tá? Eu vou fazer junto com você, nós vamos tomar café juntas, nós vamos almoçar juntas, nós vamos fazer atividade física junto, e fica tranquilo, a atividade física vai ser 4 músicas. 4 músicas que a gente vai fazer junto. Nós não vamos fazer musculação, nós vamos fazer um outro negócio. A gente vai, tipo, dançar juntas. 4 músicas.
Prometo, tá? E você vai ver a mágica acontecer. Você vai ver a mágica acontecer. Você não vai precisar gastar dinheiro, porque eu vou te passar uma lista de coisa que é mais barato do que o que você gasta no mercado. É mais barato a lista de coisinha que eu vou falar para você comprar para comer do que o que você compra no mercado. Mas você tem que estar disposta. Você está disposta? Eu vou fazer junto. Vai ser a semana que eu não vou fazer musculação. Eu vou fazer isso com você. Tá bom? Quem tiver que perder, vai perder. E quem não tiver que perder, vai ganhar. Tô falando de gordura, tá? Você vai ganhar massa muscular, tá bom? Ah, pra finalizar, eu fiz uma compra ontem e comprei sal do Himalaia rosa. Se for bom, depois eu passo pra vocês a dica, tá? Combinado? Ó, espero que você, essa semana, tome uma água mais adequada. Se prepara para o desafio. E nós nos vemos na próxima semana, tá bom? Dentro do grupo eu vou falar daqui a pouco sobre o desafio. Combinado? Ó, um super beijo. Manda essa aula para pelo menos 10 amigas, por favor. Manda. Então tá bom. A gente vai fazer o desafio para que quando chegar ali no Dia das Mães, você tá linda. Cabelo bonito, pele bonita, sem barriga, né? Menos celulite, mais disposta, mais tudo de bom, inteligente. Quem quer chegar no Dia das Mães assim, irradiando beleza, saúde? Quem é? É você? Então você precisa se preparar para fazer esse desafio comigo em março, tá bom? Eu vou mostrar meu filtro daqui a pouco. Nos stories eu mostro, tá? Combinado? Ó, um super beijo, Deus abençoe. Você pode fazer um comentário embaixo da minha aula? Eu vou deixar a aula gravada agora para você. Faz um comentário debaixo da aula. Se for pergunta, pode fazer também. Mas eu quero que você deixe um comentário agora debaixo da aula e manda essa aula para as pessoas que você ama. Tá bom? Ai, eu esqueci de falar. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês sabem que eu moro aqui em São Paulo, né? Eu moro em São Paulo. E eu vou voltar a atender presencialmente. Se você está interessada em cuidar da sua saúde, mas quer um atendimento personalizado, eu vou voltar a atender presencialmente aqui em São Paulo, num consultório, aqui no bairro do Tatuapé. E você pode vir se consultar comigo. Nós vamos ter 1 hora juntas. 1 hora. E eu vou analisar você de todas as formas e a gente vai criar um plano, né, de recuperação aí da sua saúde física e mental. Posso te suplementar caso você precise, mas a gente vai tentar trabalhar com a própria alimentação e eu vou te orientar em relação à atividade física se você precisar e quiser. Então, a partir de março, eu vou voltar a atender no consultório, tá bom? Então, se você mora em outro estado, eu posso fazer o atendimento online. Mas como eu sei que tem gente que gosta de vir me ver, para quem gosta de vir me ver, vai poder vir me ver pessoalmente e vai ser uma bênção ter você aqui. A gente pode, dentro dessa consulta, conversar, eu posso entender o que é que está acontecendo com você, fazer uma investigação exatamente e a gente pode crescer muito juntas, tá? Tô muito feliz. Eu vou, inclusive, tratar da sala do consultório. A moça até acabou de me mandar mensagem, até por isso que eu lembrei. E vai ser uma delícia. Ah, quem imaginou, hein? Depois de tantos anos voltar a ser doutora, hein? Eu tô até de branco hoje, hein? Tô até de branco. Você tá feliz? Eu tô feliz por isso. Tô muito feliz. E lá a gente vai falar de tudo e eu vou
a gente vai descobrindo, né, como é que tá você, como é que estão seus exames, como é que tá seu corpo e o que é que precisa ser feito passo a passo para você se tornar a mulher mais incrível do mundo, porque você não deve envelhecer, adoecer porque está envelhecendo. Você deve envelhecer rejuvenescendo. Anota isso. Você não deve adoecer porque está envelhecendo. Você deve envelhecer rejuvenescendo. E tudo isso vai depender do estímulo que você vai dar no seu corpo, porque o seu corpo é inteligente. E se você der o estímulo certo, ele vai responder. Você é uma Ferrari, é a Ferrari de Deus. Deus fez você perfeita. Tudo dentro do seu corpo é perfeito. Ele funciona perfeitamente se você entregar para ele o que ele precisa. E eu vou te ajudar nisso. Ah, mas como é que você sabe tudo isso? Bom, primeiro que eu sou da área da saúde, segundo que eu estudei, terceiro que eu testei no meu próprio corpo. E se você falar que eu tô feia, é porque você tá com muita inveja. Porque eu tô linda, tô forte. Eu tenho até bumbum. Eu nunca tive bumbum na vida. Até bumbum eu tive. Eu tenho. E é natural, tá? E vou falar pra você que as minhas pernas e o meu bumbum, eles representam os anos de longevidade que eu tenho e que vão me permitir, mesmo, né, com 90 anos ou até mais, andar com as minhas pernas, limpar meu próprio bumbum, ir e vir, sem precisar de muleta, fralda, ajuda, e ainda, sobre todas as coisas, sendo dona das minhas decisões. Porque quem tem perna, quem tem bumbum, quem constrói isso em formato de músculo, quem tem um banco de músculo, é porque a insulina está baixa, é porque não tem Alzheimer, é porque o metabolismo está ótimo. E querida, não tem envelhecimento, não tem doença para esse tipo de envelhecimento. Ele é um envelhecimento que te traz rejuvenescimento, porque você aprende as melhores coisas da vida quando você passa a dar valor aos poucos anos que te restam. E eu decidi isso logo cedo, que é para ter muito tempo para curtir todos os anos que Deus tem me dado e vai me dar. Minha parte eu quero fazer e quero que você venha fazer a sua comigo, tá? Sinta-se à vontade, bora marcar uma consulta. A agenda não está aberta ainda, mas se você quiser, você já pode chamar no meu WhatsApp e conversar com a minha equipe e deixar teu nome lá, tá bom? Amo demais vocês. Um super beijo.